falou sobre essa questão da religião. Sim. Se você encontra resistência, assim, ou questionamentos em relação a pontos religiosos, e se a Bíblia Sim. a Bíblia pode ser considerado, assim, um elemento histórico. Como é que você trata isso? Sim. Vamos lá. Eu sou cristão, né? E nas minhas aulas você vai ver sempre eu defendendo que a Bíblia ela é importante, mas todos os livros são. Então, por exemplo, a Bíblia ela acaba sendo muito usada no sexto ano. Não a Bíblia em si, mas as histórias que estão na Bíblia. A gente não pega o livro, a Bíblia em si, estuda na sala de aula. Mas ouvir falar nas histórias que tem na Bíblia, as metáforas, por exemplo, é muito interessante. Então você chega para um aluno do sexto ano e você fala sobre essas questões de metáforas, essas histórias exageradas e como que a história vê elas. Exemplo, a Bíblia fala sobre Adão e Eva. Só que para a história, né, a história tentando entender a questão da religião, tentando casar ciência e religião, começa a explicar a respeito de que Adão pode ter sido um povo e Eva pode ter sido outro povo. E aí justificaria por que viveram mais de 1000 anos. Então a gente pensa assim, é cabível uma pessoa viver 1000 anos? Pela fé, com certeza. Mas quando a gente fala de história, quando a gente fala de ciência, a gente busca algo mais objetivo, mais plausível. E aí começa a se entender isso. Noé, por exemplo, na Bíblia viveu 900 anos. Só que Sim. a Bíblia usa muitas metáforas. Faria mais sentido ser o povo Noé? Faria. 900 anos de um povo. Os filhos de Noé, por exemplo, são pontos que historicamente são concretizados. Exemplo, Sem. Sem é o filho mais velho de Noé, depois temos Cã e Jafé. Pela história da Bíblia, eles são os que povoaram o mundo. Historicamente, em tese, sim, também. Porque quando a gente fala de povos semitas, um desses povos semitas são os judeus. Né? E aí a gente vai observando que é o momento que a religião se encontra com a história e que não tem como a gente ir descartando isso. Então isso é importante, os alunos chegam com uma religião, só que todas as religiões são importantes, então não tem como só falar de cristianismo, a gente precisa falar de todas as culturas. Tem uma disciplina aqui que eu trabalhei, eu fui professor, foi numa escola aqui de Camaquã chamada Sened, que tem uma disciplina chamada História das Religiões. E eu ministrei. E assim, religião normalmente ela foi apagada do currículo das escolas porque ele é um tema polêmico. Porque você pensa assim, vai ensinar meu filho uma religião. Não. História da religião é você entender as religiões e aí você exclui a parte de que você precisa levar aquilo para sua vida. Sabe? Você Sim. vai aprender uma coisa nova. Você vai conhecer uma cultura nova e você tem que aprender a respeitar. Inclusive, meu amigo, eu fui reprovado por conta da religião. É. O segundo ano, você vê, no municipal. O que pesou. Por isso que as escolas hoje retiraram, né? O Sened teve essa sacada de trazer, foi algo positivo, trouxe essa disciplina nova. Eu ministrei durante um bom tempo e surtiu muito efeito. Porque se você pensa assim, vamos focar em uma religião, tem um significado da Páscoa. A gente pensa, poxa, a Páscoa é cristã. A Páscoa não é Não é. cristã. Ela se adquiriu, ela se tornou cristã. Mas a Páscoa ela começa lá no Egito, né? No Egito eles tinham uma época do ano, que é o que a gente chama de Páscoa hoje, chamava Chamanice, que era quando tinha a época da colheita e aí as pessoas tinham a experiência de cultuar seus deuses. Só que teve um cara que viveu, bíblico, que viveu no Egito. Vocês lembram o nome dele? Tem vários, mas tem um específico. Atravessou o mar, Sim. Moisés. Moisés, rapaz. Moisés viveu e ele foi criado pela Desculpa elite. meu TDAH aqui, viu? Você perguntou, eu tava aqui em outro mundo. E aí Moisés ele é criado pela elite egípcia. Ele é criado junto com o príncipe do Egito. Sim. E aí ele é implementado em todas as culturas. Ele aprende todas essas culturas. É a cultura dele também. Ele cresceu dentro dos egípcios. Quando ele desperta a mente dele, sou judeu, tenho que libertar meu povo, ele começa a trazer um novo significado para aquilo que ele tinha aprendido na sua cultura. Então, o que era um xamanícia se torna a Páscoa judaica, que tem dois significados. Tem o do Cordeiro de Deus, que é o cordeiro que é abatido para passar o sangue nas portas, para não morrer os filhos, e depois tem o significado de atravessar o Mar Vermelho. Páscoa significa travessia, significa mudança. Então, essa travessia muda todo o significado. E aí tem essa questão da Páscoa. Aí vem a questão cristã. Jesus, ele é aquele mesmo cordeiro que foi abatido para libertar o mundo dos pecados. E aí vai se adquirindo novos significados, mas tudo está conectado lá atrás.
Ô, meu filho, quero sim. Sim. Sabe? E aí isso é interessante. O aluno entender que o que a gente tem hoje é um mesclado de várias culturas que a gente foi ressignificando. Para você ter noção, o ovo de Páscoa tem significado. O ovo de Páscoa é um culto a uma deusa nórdica, viking, é chamada Eostre. Ela é representada por um coelho. E aí tem toda essa mistura de Todo cristianismo, mercadológico por trás tudo também. mercadológico. É. Quando você estava